Capítulo 19. O segredo para uma vida vitoriosa sem esforço. As pessoas receiam pregar o evangelho da graça porque pensam que se pregarem a graça, os crentes sairão pecando por aí. Elas parecem ter mais confiança na carne do homem para guardar a lei do que no poder da cruz. Mesmo assim, não é a graça que estimula o pecado, é a lei. Não esqueça que depois que Israel se vangloriou diante de Deus, dizendo: tudo que o Senhor falou, faremos. Eles quebraram exatamente o primeiro mandamento e fizeram um bezerro de ouro ao pé do monte Sinai. Você alguma vez já leu: a força do pecado está na lei? Quanto mais você tenta guardar a lei e não pecar, pior isso se torna. Por exemplo, se eu lhe disser para não pensar em um dinossauro roxo, agora mesmo, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Ora vamos, eu disse para você não pensar em um dinossauro roxo. Tire a figura do dinossauro roxo da sua cabeça. Confesse, você pensou num dinossauro Barney. Quanto mais você tenta não ver o dinossauro roxo, mais sua mente ficou ocupada com ele. Repare, você não consegue evitar. Quanto mais arduamente tenta, mais você vê aquele dinossauro roxo. Do mesmo modo, quanto mais você se coloca sob a lei, quanto mais tenta não pecar, mais consciente fica do pecado. Esforço próprio resulta em fracasso. Imagine um homem que sabe que tem problemas em lidar com a luxúria. Quando ele acorda de manhã, diz ao Senhor: Senhor, me dá vitória hoje. Ajuda-me a não desejar mulher alguma. Eu não quero me entregar à luxúria. Então me ajuda a não desejar outras mulheres hoje. Eu não desejarei outras mulheres. Eu não desejarei outras mulheres. Eu não... Mas no momento em que ele põe o pé fora de casa e vê alguém caminhando usando uma saia, qual você acha que vai ser o primeiro pensamento? Vai ser um pensamento sexual. Quanto mais ele tenta não pensar nisso, mais sua mente fica ocupada com esse pensamento, ainda que a pessoa que esteja caminhando e usando uma saia seja na verdade um escocês vestindo um kit. Imagine outro cenário no qual uma mulher diz para si mesma: eu realmente não suporto esta colega. Ela parece estar sempre dizendo coisas para mim que me deixam muito brava. Mas como eu sou uma cristã, vou fazer o melhor possível para amá-la. Eu obedeço à lei, vou amá-la. Eu vou amá-la como a mim mesma. Eu vou. Enquanto dirige para o trabalho, a mulher pensa: não vou ficar zangada com ela quando a vi, eu vou amá-la. Mas imagine o que acontece. No momento em que pisa no escritório, a colega que ela está tentando amar a cumprimenta com um esfuziante e animado bom dia. Instantaneamente, em lugar de amor, ela sente raiva e irritação. É o jeito que ela diz bom dia. É tão pretensioso. Ela é uma hipócrita. Eu a odeio. E quanto mais ela tenta gostar da colega, pior fica. Você já passou por isso? Vida vitoriosa sem esforço. Vamos usar como exemplo outro cristão que tem problema com raiva e pensamentos de luxúria. Mas esse cristão acredita na graça. Então, quando acorda, diz ao Senhor: Senhor, eu não estou conseguindo nem ir trabalhar hoje. Sei que não consigo superar isso dentro de mim. Não consigo superar a luxúria por minha própria força. Não consigo amar esse colega por minha própria força. Meus olhos estão em ti. Embora eu não consiga, sei que tu podes. Obrigado por tua graça. Eu vou apenas descansar em ti. Então ele saiu de casa e vai para o trabalho. Enquanto dirige para o escritório,
vê um enorme painel mostrando uma mulher de biquíni. E quando se sente tentado a desejar, ele diz: obrigado, Pai. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sei que tu estás aqui comigo. Eu não me perdi da tua presença. Embora eu fale, tu estás comigo. Obrigado pela tua graça. A tentação vem e a tentação vai, mas ele fica em repouso. Ele não vai para o acostamento da estrada e lamenta: ah, Deus, por que isso está acontecendo de novo? Por favor, perdoe-me, Senhor, porque ele sabe que quanto mais confessa e se concentra em sua fraqueza, pior ela se torna. As pessoas que estão vivendo em culpa e condenação estão condenadas a repetir seus pecados. A propósito, sabe que as pessoas que acreditam em confessar seus pecados a fim de serem perdoadas geralmente fazem? Muitas vezes dizem a si mesmas: eu vou guardar minhas confissões para esta noite. Nesse meio tempo, já que estou culpado por ter tido desejos impróprios, vou dar uma olhada neste filme obsceno e me satisfazer com esta revista masculina. Vou juntar esses pedaços e confessá-los todos no fim do dia. Veja, as pessoas que estão vivendo em culpa e condenação estão condenadas a repetir seus pecados. Pensam que uma vez que a comunhão com Deus já está quebrada, elas podem seguir em frente e satisfazer suas fraquezas antes de se reconciliarem com Deus. Por outro lado, crentes que vivem debaixo da graça sabem que são sempre justos e que a comunhão com Deus nunca é quebrada, mesmo quando fracassam. Sabem que Jesus ainda está com eles, sabem que a justiça é uma dádiva e que o Espírito Santo está presente para convencê-los de sua justiça em Cristo. Quanto mais creem que são justos, mais experimentam a verdadeira vitória sobre o pecado. Meu amigo, já dissemos claramente isso antes. Crer corretamente sempre produz um viver correto. Voltemos ao cristão que acredita na graça. Quando ele pisa no escritório, é saudado pelo colega que detesta. Esse colega goteja um estridente bom dia, bem dentro dos seus ouvidos. Embora ele fique irritado e sinta raiva crescendo dentro de si, é capaz de dar graças. Senhor, obrigado por me amar quando eu me sinto assim. Em lugar de dizer: Deus me perdoe por eu ser um fracasso, ele é capaz de levantar acima de seus sentimentos de raiva e irritação e receber uma revelação renovada do amor incondicional de Deus por ele. Em lugar de se sentir irritado e com raiva de si mesmo por ficar irritado com seu colega, ele transborda com a graça de Deus e é equipado com uma capacidade sobrenatural para amar até mesmo o mais insuportável dos colegas. Você consegue ver a diferença entre aqueles que creem na graça e perdão de Deus e aqueles que tentam subjugar o pecado por seus esforços próprios? Aqueles que dependem da graça de Deus veem seu poder fluindo em suas vidas. Meu amigo, você não será tentado a pecar de vez em quando, mas sempre. Porém, enquanto a lei somente incita sua carne a ser mais consciente do pecado, a graça dá a você o poder de ser vitorioso sobre ele sem esforço. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Quando se coloca sob a lei, no momento em que é tentado, você se condena. E nesse estado de culpa e condenação, fica mais propenso a ir em frente daquela tentação e então pecar. No entanto, se você se coloca sob a graça de Deus, no momento em que é tentado, recebe uma dose renovada da graça e do perdão de Deus. Você se vê justo e isso lhe dá o poder de se levantar acima da tentação. Acorde para a justiça e não peque. Quando você crê que é justo, ainda que peque, seus pensamentos e ações ficarão alinhados com sua crença.
Em contraste, crentes que não sabem que são justos, mesmo quando pecam, permanecerão em seu ciclo de pecado. Crer corretamente leva a viver corretamente. Charles Haldon Spurgeon, provavelmente o primeiro pastor a construir uma mega igreja em Londres, o Metropolitan Tabernacle, foi um famoso e respeitado pregador no início do ano de 1900. Ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, e sem levar em consideração a qual denominação ele pertencia, muitos ministros e teólogos o respeitavam e ainda o respeitam. Isto é o que Spurgeon tinha a dizer sobre a graça. Nenhuma doutrina é tão planejada para preservar o homem do pecado como a doutrina da graça de Deus. Aqueles que a chamam de doutrina licenciosa não conhecem absolutamente nada sobre ela. Pobres seres ignorantes, eles mal sabem que seu próprio material desprezível é a doutrina mais silenciosa debaixo do céu. Se conhecessem a graça de Deus, realmente eles logo veriam que não há proteção contra a queda igual ao conhecimento de que somos eleitos de Deus desde a fundação do mundo. Não há nada como crer em minha eterna defesa e na imutabilidade do afeto de meu Pai, o qual pode me manter perto dele a partir da motivação de uma gratidão simples. Nada torna um homem tão virtuoso quanto a crença na verdade. Uma doutrina mentirosa logo produz uma prática mentirosa. Um homem não consegue ter uma crença errônea sem que dali a pouco tenha uma vida errônea. Eu creio que uma coisa naturalmente produz a outra. Dentre todos os homens, aqueles que têm a piedade mais desinteressada, a mais sublime reverência, a mais ardente devoção, são os que creem que estão salvos pela graça sem obras através da fé. E isso não vem deles próprios, é dádiva de Deus. Os cristãos devem prestar atenção e perceber isso, para que de modo algum Cristo seja crucificado novamente e exposto ao vitupério. Isso não é lindo? Spurgeon estava dizendo que se o seu comportamento estiver errado, é porque há algo errado com suas crenças. A graça de Deus é o poder para preservar você do pecado. Crer corretamente leva a viver corretamente. Crer que você é justo por causa do sangue de Jesus, e o resultado de crer assim será pensamentos e ações justos. Se o seu comportamento estiver errado, há algo errado com as suas crenças. Vitória em seus pensamentos. No livro de Cantares, o próprio Salomão diz: as tuas faces como romã partida. As faces são referências à cabeça. A Bíblia, na verdade, compara sua cabeça com uma romã. Quando você corta uma romã no meio, descobre que ela é cheia de sementinhas brancas imersas em um bonito líquido vermelho. Quando estiver em Israel, ouvi dizer que o líquido vermelho é muito forte. Se você derramá-lo na sua camisa, será muito difícil remover a mancha. Essa imagem de romã é uma figura poderosa para ter em mente. Se você quer ter vitória sobre os seus pensamentos, você pode estar lutando contra tentações, pensamentos de luxúria e de raiva, ou pensamentos de culpa e condenação. Mas o Senhor quer que você tenha vitória sobre essas batalhas em sua mente. Ele quer que você imagine a sua cabeça como uma romã. O rico líquido vermelho é uma figura do sangue de Jesus Cristo. E as muitas sementes, os seus pensamentos, o sangue de Jesus está
constantemente lavando e limpando seus pensamentos. A tentação que você tinha em sua cabeça exatamente agora já foi eliminada. Seus pensamentos estão sob uma constante cachoeira de purificação e perdão. Quando a Bíblia declara em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, o tempo verbal em grego para a palavra purifica denota uma ação presente e contínua. Em outras palavras, o sangue de Jesus permanece limpando continuamente. Isso significa que o sangue nunca cessa de limpar seus pensamentos. Agora mesmo, seus pensamentos de culpa e condenação estão sendo limpos. Pensamentos de raiva e luxúria estão sendo eliminados. Todo tipo de tentação está sendo eliminada. No momento em que você tem um pensamento mau, ele já está sendo eliminado. O problema com os crentes hoje é que eles pensam: eu sou um cristão, então como posso ter pensamentos terríveis? Meu amigo, ouça cuidadosamente o que vou lhe dizer. Você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas certamente pode impedi-los de construir um ninho nela. Você não pode impedir sua carne e o diabo de colocar pensamentos negativos e tentações na sua mente, mas pode ter vitória sobre os seus pensamentos ao perceber que todos eles estão sendo continuamente lavados pelo sangue de Jesus. A obra redentora de Cristo é a sua vitória sobre os pensamentos em sua vida. Acusações contra a graça. No livro de Romanos, Paulo disse: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Obviamente, Paulo deve ter sido mal interpretado e acusado de dizer às pessoas para pecar mais, pois a graça deve abundar. Essa é a mesma acusação que tem sido lançada contra mim. Entretanto, Paulo nunca disse: vamos pecar mais, pois a graça vai abundar. Nem eu jamais disse isso. Quero tornar explicitamente claro novamente. Eu, Joseph Prince, sou veementemente, agressivamente e irrevogavelmente contra o pecado. O pecado é corrupto e conduz a consequências destrutivas. Eu sou do mesmo lado de todos os que são contra o pecado, somente com esta diferença: alguns crentes acreditam que a vitória sobre o pecado está em pregar mais lei, mas eu a descubro na Bíblia que a vitória sobre o pecado está na pregação da graça de Deus. Vamos ler o que Paulo disse neste contexto. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Você já notou que a lei entrou para que o pecado pudesse abundar? Isso claramente significa que quanto mais você prega a lei, mais o pecado abunda. Em resumo, quando vê o pecado e prega mais da lei, você está literalmente adicionando madeira ao fogo. A superabundância da graça de Deus. Ao dizer que onde o pecado abundou, a graça superabundou, estou pregando a mesma mensagem que Paulo pregou. É bom estar na companhia de Paulo. O que Paulo quis dizer é o que eu também quero dizer. É isto: o pecado não impede a graça de fluir, mas a graça de Deus impede o pecado. Pergunte a si mesmo o que é maior, os seus pecados ou a graça de Deus? A resposta é óbvia: a graça de Deus sempre é maior. De fato, quando você lê onde o pecado abundou, superabundou a graça, no texto original em grego, isso na verdade diz que onde o pecado abunda, a graça superabunda. Então, onde há pecado, a graça de Deus é superabundante. Não podemos ter receio de pregar a graça, porque ela é o único poder para deter o pecado na vida das pessoas.
Quando você falha, em lugar de se sentir culpado e condenado, receba a superabundante graça de Deus, que lhe diz que você ainda é a justiça de Deus. É a sua superabundante graça que resgatará você daquele pecado. Aqueles que se enlameiam na culpa e na condenação são os que não têm capacidade de subjugar seus pecados, uma vez que acreditam que a graça de Deus se foi, que esperança eles podem ter. A vitória sobre o pecado vem somente quando as pessoas encontram a superabundância da graça de Deus. É a sua graça que torna os pecadores justos. A vitória sobre o pecado vem somente quando as pessoas encontram a superabundância da graça de Deus. A justiça de Deus está ao seu lado hoje. Pastor Prince, como eu posso ser justo se não faço nada certo? E especialmente quando já errei? Vou responder a sua pergunta se você me disser isto. Como Jesus podia ser condenado como um pecador se ele não cometeu pecado? Jesus levou todos os seus pecados sobre si mesmo na cruz. E uma vez que os seus pecados já foram punidos, seria injusto da parte de Deus exigir o pagamento por eles novamente. Ele não pode punir seus pecados duas vezes. Sim, é santo, certo e justo para Deus punir o pecado, mas já o tendo punido no corpo do seu substituto, Jesus Cristo, Deus não exige punição por seus pecados novamente, justamente porque Ele é santo e justo. Então, se você entender que a justiça de Deus já foi executada na cruz, perceberá hoje, como um crente da nova aliança sob a graça, que a santidade de Deus, a retidão de Deus e a justiça de Deus estão ao seu lado, exigindo sua soltura, libertação, cura, prosperidade. A justiça de Deus hoje exige que você tenha e desfrute de todos os benefícios da cruz. Não deixe essa revelação poderosa passar despercebida. Esse é o Evangelho de Jesus, devido ao fato de que todos os seus pecados foram punidos no corpo do seu substituto, Jesus Cristo. A justiça de Deus está ao seu lado, exigindo sua justificação e perdão. É por isso que mesmo quando você fracassar, a graça de Deus vai superabundar e sobrepujar sua falha. Ela já foi punida no Calvário. A Bíblia diz que se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é seu advogado hoje, e Ele exige sua soltura. Seu sangue foi derramado e se tornou a propiciação, o propiciatório por todos os nossos pecados. Quando Deus olha para você, tudo que Ele vê é o sangue de Jesus, que o torna completamente justo. Aleluia! O apóstolo Paulo pregou a graça radicalmente. Estou pregando o evangelho que Paulo pregou e estou pregando radicalmente como ele fez, para que o povo de Deus possa desfrutar a verdadeira liberdade e vitória em sua graça. Mas por pregar essa boa nova, meu nome tem sido arrastado na lama em alguns círculos. Percebo que as pessoas que têm escutado minhas pregações ou me odeiam ou me amam. Bem, eu acredito que estou em boa companhia. Há uma coisa que você precisa saber sobre Jesus. Você não pode ficar em cima do muro quando vem a Ele. Não há meio termo. Você o ama ou então o odeia com paixão, assim como os fariseus. Para aqueles que me odeiam, eu não levo isso para o lado pessoal, porque eles na verdade estão odiando o Evangelho. Estão defendendo a lei, não percebendo que ela é o ministério da morte e da condenação.
Agora, seja o que for que eu tenha pregado neste livro, eu conduzi você para a Bíblia? Eu exaltei a Jesus Cristo e sua obra consumada? Eu sou um daqueles que exaltam o homem em seus esforços? O Evangelho da Graça faz do homem um nada e direciona tudo de volta para Jesus. Inversamente, a lei sempre aponta para o homem. Ela lhe diz que a menos que você faça isso ou a menos que você faça aquilo, não receberá aquele milagre ou aquela reviravolta revolucionária. Anos atrás foram faladas algumas palavras realmente desagradáveis sobre mim com relação ao Evangelho da Graça que eu estava pregando. E eu me senti desencorajado. Isso aconteceu no ano 2000. Naquele período, aconteceu de eu estar em Nova York com o Wendy e, como de costume, fui dar uma olhada em uma livraria cristã. Encontrei uma, mas antes de entrar nela disse: Deus, tu podes me encorajar. Eu sei que este evangelho vem de ti, mas preciso de um pouco de encorajamento da tua parte. Enquanto estava na livraria, fiquei vagando ao redor de um estante, na qual encontrei uma série de livros do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O Dr. Martyn foi um pastor da Westminster Chapel, em Londres, por cerca de 30 anos. Ele era bem respeitado, tanto no meio carismático como nos círculos não carismáticos, e foi considerado por muitos o Charles Spurgeon da Igreja Moderna. No entanto, eu não era familiarizado com seus ensinamentos naquele tempo e nunca tinha ouvido sua pregação, nem tinha lido o que ele ensinou sobre a graça, mas isso estava prestes a mudar. Lembro-me de ter ficado pensando por que eu estaria sendo atraído para aquela sessão, já que os livros do Dr. Martyn Lloyd-Jones estariam disponíveis mesmo quando eu voltasse para casa. Ainda assim, segui a direção do Espírito Santo e peguei um livro aleatoriamente. Abri em um trecho que era um ensinamento do Dr. Lloyd-Jones sobre Romanos 8:1, que diz: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele dizia: o apóstolo Paulo está declarando expressamente que se você é um cristão, seus pecados e os meus, pecados passados, presentes e futuros, já foram tratados de uma vez para sempre. Uau! Fiquei empolgado porque isso soou como a mesma mensagem que eu tinha pregado e havia uma escassez de tais ensinamentos. Você não ouve muitas pregações assim nestes dias. Eu sabia que aquela era a resposta à oração que eu fizera antes de entrar na loja. Então continuei lendo. O apóstolo Paulo está declarando expressamente que se você é um cristão, seus pecados e os meus, pecados passados, presentes e futuros, já foram tratados de uma vez para sempre. Você percebe isso? Muitos dos nossos problemas são consequências da nossa falha em perceber a verdade nesse versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É muito frequentemente entendido, significando que apenas os pecados passados foram negociados. Claro que significa isso, mas também significa os seus pecados presentes e mais, significa que qualquer pecado que você tenha a chance de cometer já foi tratado também. Você jamais, de jeito nenhum, poderá se encontrar debaixo de condenação. Isso é o que o apóstolo está dizendo. Nada pode jamais trazer o cristão de novo a uma posição de condenação. O cristão jamais pode estar perdido. O cristão jamais se encontra em condenação. Nenhuma condenação é uma expressão absoluta e não deve depreciá-la. Fazê-lo é contradizer e negar a Bíblia. Mas por que o apóstolo Paulo diz isso e com que parâmetro ele o faz?
Não é algo perigoso de dizer? Isso não incitaria as pessoas a pecar? Se dissermos aos cristãos que seus pecados passados, presentes e futuros já foram removidos por Deus, não estaremos mais ou menos dizendo a eles que estão livres para sair por aí e pecar? Se você reage deste modo à minha declaração, fico ainda mais feliz, porque eu, obviamente, sou um bom e verdadeiro intérprete do apóstolo Paulo. À medida que eu lia essa passagem, sentia-me realmente renovado e fortalecido. Foi muito bom ouvir as palavras de um maduro homem de Deus que tinha pregado este mesmo evangelho antes de eu nascer. Ele estava efetivamente dizendo que se os ministérios não estão sendo acusados das mesmas coisas das quais Paulo foi acusado, significa que não estão sendo verdadeiros intérpretes da mensagem de Paulo. Lembre-se de que Paulo foi acusado de dizer que deveríamos pecar mais para que a graça pudesse abundar. Então, quando li esses escritos, senti que estava em boa companhia. Primeiramente a de Paulo e agora do querido Dr. Martin Lloyd-Jones. Quando você prega o verdadeiro evangelho, a graça radical deve ser pregada. Quando estive na Suíça em 1997, o Senhor me disse: se você não pregar a graça radicalmente, a vida das pessoas jamais será radicalmente abençoada e radicalmente transformada. Venho fazendo isso ainda mais desde então, e com o encorajamento renovador do Senhor que recebi naquela livraria em Nova York, eu soube que não pararia de pregar a graça radicalmente, porque eu quero ver vidas radicalmente transformadas e crentes vivendo com a verdadeira vitória sobre todo o hábito e pecado destrutivos. Este é o evangelho que Paulo pregou. É o evangelho que vai levá-lo a uma vida vitoriosa, sem esforço, em Cristo. Quando a graça é pregada radicalmente, a vida das pessoas é radicalmente abençoada e transformada.